Exemplos reais do SBBD do ano passado. Eu fiz uma palestra parecida com essa, bem menor, no SBBD do ano passado, e aí eu peguei exemplos reais. As pessoas tinham apresentado no dia anterior e eu botei no dia... Amaram. As pessoas têm 20 minutos para apresentar um artigo. E o segundo slide é esse. Não dá, gente. E uma apresentação de 10, 15, 20, 25 minutos. Em uma conferência em que todas as apresentações seguem exatamente o mesmo padrão. Introdução, corpo, experimentos, conclusão. E ainda cada item com ponto final. Para completar. Tá? Ou, não dá. Um monte de espaço em branco, a fonte podia ser maior. Não dá. Tá? Não dá. Esse eu não tinha slide, eu tirei a foto. Copy-paste do artigo. Copy-paste do artigo. Tá? Com as fórmulas ali, com as teorias. Lembra, eu falei, os detalhes estão no artigo. Vocês nunca vão fazer copy-paste do artigo na apresentação. Muito menos da fórmula, do prova, do teorema, do blá blá blá. Não dá. Tá? Não dá. Por onde eu começo? Eu nem sei por onde começar. Vamos lá. Olha o LaTeX botando lá coisa que não precisa, coisa que não precisa. Ele botou a legenda da figura na apresentação. Da onde? Tá? Copy-paste das figuras do artigo. Se ele tivesse feito de novo essas figuras no colorido, ia ficar muito melhor. Se ele tivesse colocado uma figura por slide, muito melhor, muito mais legível. Tá? Lembra do um slide, uma informação? Tem informação demais aqui. E ainda um bonequinho que não me diz nada. Não me diz nada. O slide mais importante da apresentação dessa menina. E eu lembro que foi menina. Muitos problemas. Um título enorme. A figura mais importante do trabalho dela não dá para ler. Tinha esse monte de espaço sobrando aqui para essa figura. E o raio do logo do Instituto de Informática em todos os slides, ocupando espaço. Não precisa. Tá? Também o slide mais importante dela. Mesmos problemas. Além disso, bolinha é para item. Item tem que ter mais de um. Quando tiver 2, 3 ou mais, vocês usam bolinha. Se é só um item, não precisa bolinha. Vários problemas. Olha a fonte. Olha as frases completas. Olha o Instituto de Computação em todos os slides. Ocupa espaço, que é fundamental para vocês ocuparem com o que importa. Não satisfeito em botar o logo da UFPR em todos os slides, ele botou de fundo. Eu assim, tudo bem que é importante falar da instituição? Não dá. Frases completas, ponto e vírgula no final da frase, tudo errado. Tudo errado. Um slide, uma informação. Para vocês verem que eu não estava mentindo, as pessoas fazem isso. Aí eu falei, né? Não põe as provas, põe as fórmulas. Não põe as fórmulas também. Explica de uma maneira intuitiva. O que quer dizer essa fórmula? 1, 2 e 3. Vocês conseguem entender? Não, nem se ele estiver aqui explicando que a variável E, T, N, I, J é o que quer que seja, vocês não vão entender. Então não coloca na apresentação, falem de outra maneira, certo? Pessoal de recuperação de informação, adora esse tipo de tabela. Para o artigo ela é fundamental. Na apresentação, fala sério, olha ali, ó. Tudo é mais ou menos 3 ou mais ou menos 5. Coloca esse mais ou menos 3 ou mais ou menos 5 lá em cima. E tudo tá 94, 95, 93. Todos os resultados são os mesmos. Pra quê, gente? E aí o menino falou dessas duas linhas ali. Mas se vocês olharem, tá tudo parecido. Pra quê, então? Diz, ó, todos os resultados são parecidos com valores variando entre tal e tal. Acabou. Os bons exemplos. Refez a figura do artigo. A figura no artigo dela é em preto e branco. 50 tons de cinza, né? Aqui, coloridinho, bonitinho, com uma fonte bacana. Tá?
Ah, professora, tem muita informação. Não, aqui o que ele quer dizer é o seguinte, tem muita informação. Essa é a mensagem do slide. Tem muita informação na web. Tá? Tem muita informação na web. E aí tem novas aplicações de descoberta de conhecimento, novas oportunidades para novas aplicações. Por exemplo, olha só que bonito. Organizar fotografias pessoais, encontrar lugares legais, agrupar padrões de investigações criminais. Tá? Esse, professor Palácio, recomendação de objetos. Olha que bonitinho. O que é recomendação de objetos? Sugerir objetos adequados para a pessoa certa, na hora certa, no contexto certo. O SBD foi em novembro, estava todo mundo traumatizado com a Copa. Qual foi o exemplo que ele usou? Recomendação de objetos. Se a pessoa é o Fred, a recomendação que eu vou fazer para ele é onde é que está o gol. Vou mostrar para ele, ó. Tá ali o gol. Finalmente, para terminar. Então, escrita. Vocês escreveram, vocês têm que revisar antes de entregar para o orientador. Tá? Além disso, todos os autores têm que ler o artigo inteiro e têm que estar de acordo. Vocês não podem submeter sem o acordo dos outros autores. Não pode. Tá? Confiram a ortografia do título, dos nomes dos autores, da filiação. Imprimam o artigo no formato final. Vejam que está tudo legível, dá para entender tudo. Tenha certeza absoluta da data e do horário limite para submissão do trabalho. Submeter trabalho não é em qualquer dia do ano. Tem uma data limite. É até hoje, é meia-noite. A meia-noite de hoje é quando? É agora meia-noite, entendeu? Não é meia-noite de sábado a domingo, é de sexta para sábado. Preste atenção nessas coisas. Os trabalhos vão ser avaliados por essa senhora maravilhosa e querida. O que que ela vai avaliar? A relevância, se está enquadrado no evento. Se é um evento de banco de dados, o Ítalo não vai enviar para lá, porque o Ítalo faz redes, ele não faz banco de dados. Tá? Relevância é importante. Se é original, como é que tu vai saber se é original? Se tu lê o estado da arte. Tem que ter mérito técnico-científico. A apresentação tem que estar bem apresentado, bem organizado, tem que ser legível. E as referências têm que ser relevantes. O resumo, lembrem lá, o título pode ser um título inicial, os autores vão ser vocês e os orientadores. O resumo, contexto, problemas, objetivos, introdução, o que já existe, o estado da arte, o que é novidade, a validação, as conclusões e as referências. As referências, lembrem de referenciar trabalhos locais. Vocês estão aqui no DCC, referenciem trabalhos do DCC, referenciem trabalhos brasileiros. Tá? Da apresentação, ensaie de preferência com os demais autores. Os demais autores conhecem o trabalho de vocês tão bem quanto vocês, em princípio. Verifiquem a ortografia do título, de novo. Verifique cada slide, se está tudo legível. Tenha certeza absoluta da data, horário e local da apresentação. Chegue antes. Eu cheguei antes. Eu cheguei antes da apresentação começar, obviamente. Senão, sem mim, não começa, eu sei. Não, mas chega antes do horário na sala. Regras de ouro. 1 slide por minuto, mais ou menos. Tá? Não corra. Se vocês tiverem mais de 1 slide por minuto, vocês vão correr. Menos tempo significa ter menos texto e mais figura, mais palavra-chave na apresentação. Exceção é essa apresentação, a qual tem que ser compreensível online. Tá? E é isso. E terminem a apresentação com um slide com informação útil. Meu e-mail, minha página, esses slides já estão lá. Tá? Em vários formatos. Tem em PDF 4 por página e em PPSX. Tá tudo lá. Dúvidas, perguntas? O artigo geralmente tem um formato próprio. Ah, não. Tamanho é outra coisa. Mas a fonte geralmente é Times, alguma variação de Times. E aí título é um pouco maior, texto é fonte 10, 11 ou 12. O evento, o periódico, tem um formato específico, você tem que seguir o formato que eles dão. A BNT, no caso, de artigo... A BNT não. A BNT é usado, pode até ser usado para monografia e para dissertação e tese. Mas evento científico e periódico científico da computação, cada um tem o seu formato. Às vezes é coluna dupla, às vezes é uma coluna, às vezes as margens são assim, são assado. Tem que ver o formato específico do evento ou do periódico. Que daí, ali no caso, as que eu usei. Eu estava falando de cada item. Se eu mostrar todos os itens de uma vez para vocês, vocês vão ficar confusos. Peraí, o que eu leio primeiro?
Então eu vou um de cada vez para vocês acompanharem o que eu estou lendo. O Prezi é uma faca de 2 gumes, tá? Depende. Ele tem que ser bem usado. É que nem o PowerPoint, tá? Tem que ser bem usado. Eu, de transição entre os slides, eu mantenho a transição default. Pula de um para o outro e acabou. Tá? Para evitar confundir as pessoas. Tá? O Prezi, ele é bom, mas ele é ruim. Nesse sentido, porque tem que saber usar. Para não ficar aquela coisa carnavalesca. Joãozinho 30 da apresentação, não pode. O que mais? Se a apresentação exige demonstração do código. Primeiro, ninguém vai pedir para ver o código, teoricamente, numa conferência. Tá? Podem pedir para ver o algoritmo. Aí o algoritmo, de novo, lembra que eu falei, os detalhes estão no artigo. Então, tu pode dizer, não, o algoritmo está no artigo, aqui eu apresentei a intuição atrás do algoritmo. Por exemplo, em passos gerais, o algoritmo do algoritmo, né? Uma visão mais geral ainda do algoritmo. Revisão sistemática é survey. Tá? Revisão sistemática é survey. Aí depende. Tem conferência que aceita e publica, tem conferência que não aceita survey. Tá? Survey é mais comum vocês encontrarem em periódico. Tá? Mas assim, uma coisa é fazer uma revisão sistemática e apresentar um problema, apresentar uma solução. Outra coisa é o artigo ser só revisão sistemática. Se o artigo é só revisão sistemática, é um survey. Aí ele tem mais sucesso sendo submetido para periódico. Pois então, aí varia. Tá? A questão é do tempo. Você está lá no meio da apresentação e você já apresentou quase tudo. Aí você tem um problema, por isso que você tem que ensaiar. Tá? Eu vario a velocidade que eu falo dos slides. Eu não falo na mesma velocidade todos os slides. Isso vocês devem ter percebido. Por quê? Nos slides que são mais importantes, eu paro e eu falo detalhadamente daquele slide porque ele é importante. Os outros eu passo por cima. E aí, com a prática, vocês aprendem esse esquema também. Tá? Mas em conferência, como vocês têm um tempo limitado, às vezes é 10, é 15, é 20 minutos, eu tive 2 horas para falar. Tá? Mas como o tempo é limitado, vocês têm que praticar mais para falar dentro daquele tempo, pausadamente. Tá? Grande problema dos alunos, sai falando rápido, tem 20 minutos para falar, o aluno termina em 10. Isso é ensaio. Não pode passar do tempo. Não pode passar do tempo, por quê? Em conferência, dependendo, toda conferência tem uma pessoa que coordena aquela sessão. Essa sessão aqui está sendo coordenada pelo Ítalo. A hora que eu começar a passar do tempo, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar geralmente uma plaquinha dizendo 5 minutos. Aí eu já sei que tem 5 minutos. 1 minuto. E quando terminar o tempo, o Ítalo não vai fazer isso porque ele é um gentleman. Mas tem gente que simplesmente levanta e diz muito obrigada pela sua apresentação, perguntas. Eu já vi isso acontecer. Tá? Não comigo, mas eu já vi isso acontecer. O coordenador da sessão levanta e diz muito obrigado pela sua apresentação. No meio, assim, no meio da conclusão, não interessa. Tá? O tempo é limitado. Comecei a desenvolver minha pesquisa, tem um monte de referências. Primeiro, se vocês estão no mestrado, se vocês estão no doutorado, isso vai acontecer. Se o tema for importante, outras pessoas vão começar a desenvolver aquele tema. Minha sugestão, mantenham a bibliografia organizada. Tá? No final do meu doutorado, eu tinha 320 artigos sobre temas relacionados ao meu doutorado, e eu tinha eles tudo organizado num arquivo, separado por tópicos, tá? Porque isso vai acontecer. E o objetivo do mestrado e do doutorado é justamente esse, vocês saberem o que está acontecendo sobre aquele tópico. E aí, para selecionar no artigo, porque aí você tem espaço limitado, você tem 100 referências, só tem espaço para 20. Aí você seleciona as mais relevantes. Como? Dos pesquisadores mais sêniores, porque no fim você acaba conhecendo quem são as pessoas. Aquele pesquisador tem 5 artigos sobre o assunto, pega o mais atual, porque geralmente o mais atual já vai referenciar os outros. Tá? O segredo é pegar os mais atuais, dos pesquisadores mais sêniores e dos eventos maiores. Eu não vou pegar, por exemplo, do WebDB, que é um workshop. Eu vou pegar do Sigmod, que é uma conferência maior. Tá? Aí tem que dar prioridade para as que são mais relevantes. Mapas mentais, fichamento, isso aí é do estilo de cada um. Você usa o que é melhor para você.
Tá? Eu usei a ferramenta JabRef. J-A-B-R-E-F. JabRef. Adoro. Uso até hoje. Quantidade de anexos. A maioria das conferências não tem anexo. Tá? Periódico até pode ser que tenha. E a maioria delas diz assim, o limite é 12 páginas, incluindo referências e anexos. Ou tem conferência que diz assim, o limite é 8 páginas, mais 4 de anexos. Aí você tem que conferir as regras da conferência, as regras do periódico. E agora o Ítalo está ali quase se levantando, porque eu já passei 1 minuto. Última pergunta. Ai, todo mundo se intimidou, né? Última pergunta. Não, eu não quero ser o último a perguntar. Ó, se vocês ficaram com dúvidas, mandem e-mail para mim, eu respondo. Não sei quando, mas eu respondo. Tá? Eu respondo. Depois do carnaval, provavelmente. Tá, então a pergunta dele, ele é aluno de graduação, ele não está trabalhando em nenhum laboratório, não tem nenhuma iniciação científica, ele quer escrever um artigo para onde é que ele manda. Aí eu sugiro você falar com alguém da área que você quer trabalhar. Porque assim, a gente, na UFMG, a gente tem iniciação científica voluntária. Tá? Então você pode se voluntariar a fazer pesquisa com alguém. Tá? Independente de ter bolsa, independente de ter projeto, você se voluntaria. É o melhor. O melhor é se associar a alguém. Aí eu falei lá, pesquisa, é muito difícil fazer uma pesquisa sozinho. Tá? É melhor fazer com pelo menos mais uma pessoa. Certo? Então, mais dúvidas, mais perguntas, enviem para o meu e-mail. A apresentação está toda lá. Foi um prazer. Tchau para vocês.